todas as bênçãos, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Te peço, Senhor, que Teu Santo Espírito venha se fazer presente neste lugar e abençoando cada pessoa que chegou, que está chegando, que estão a caminho, Senhor. E também, principalmente, o nosso mensageiro desta noite, que tudo que ele venha falar venha de encontro aos nossos corações e não fique só nos nossos corações, que a gente possa colocar em prática também, levando a Tua palavra a toda a criatura e aqueles que não Te conhecem, ó Deus. Essas bênçãos te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, sejam todos bem-vindos aqui em mais uma série de estudos bíblicos. Eu queria só comunicar aos irmãos e amigos que o irmão Lenander, ele tinha um compromisso hoje. Eu acho que ele até avisou vocês ontem, né? E quem estaria conosco aqui seria o pastor, né? E o pastor, a caminho de cá para cá, ele teve uma crise de ansiedade e não vai conseguir vir. Aí ele pediu para mim passar uma mensagem para vocês. E eu acredito que o Espírito Santo, ele age, né? Eu estava olhando uma mensagem ali especial. Eu acredito que a maioria aqui já se identificou com o estudo que estava aqui, né? E o mais interessante dos estudos é que quando a gente aprende, a gente quer colocar em prática. Então, o tema que eu trouxe, eu vou pedir para alguém ficar no som lá para mim, só para passar os slides. Pode ser, Valéria? Passar os slides lá, é só clicar na setinha. E o tema que eu trouxe para nós, ele fala simplesmente que na vida temos vários motivos. E aqui nós vamos ter 7 motivos para estar vindo à igreja em todos os momentos da nossa vida. Ir à igreja. Você tem motivos para fazer qualquer coisa na vida, mas você já tirou algum desses motivos para estar indo à igreja? Eu acredito que esse evangelismo foi um passo na sua vida para você ter um motivo para aprender da palavra de Deus, para saber mais o que Deus tem a falar ao seu coração, né? E esse ano que está se aproximando, a gente tem que colocar a fé que Deus já deixou no nosso coração em prática em dias. Então, pode passar, Valério? Aqui eu trouxe, baseado em Lucas 4, versículo 4, que diz bem assim, ó: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, né? É o alimento espiritual que precisamos para a nossa vida. É o alimento espiritual. Então, quando nós nos entregamos a Cristo, quando nós decidimos seguir uma vida na casa de Deus, servindo Ele com todas as nossas forças, isso é um alimento espiritual. Essa semana, eu terminei um serviço da minha cliente lá, aí ela foi e me mandou uma mensagem. Aí eu tirei uma foto dali do som e mandei para ela: estou recarregando as minhas baterias, num sábado de manhã. Ela só fez assim, encerrou o assunto. É o alimento que devemos procurar. É o alimento que devemos procurar. Pode passar? E às vezes a gente procura algo para a nossa vida que não nos alimenta. Essa mensagem aqui, muitos dos irmãos já viu eu passando ela mais de uma vez. Só que essa mensagem é para a dona Fátima, a irmã, a mãe da irmã Rosilene. A irmã Helena não ouviu essa mensagem ainda. O nosso irmão ali também não. Aqui, o seu Pedro. Então, essa mensagem é para vocês terem 7 motivos para ir à igreja, buscar esse alimento espiritual. A nossa introdução, ela diz assim, ó: um frequentador de igreja escreveu para um editor de um jornal, e
reclamou que não faz sentido ir à igreja todos os domingos ou todos os sábados, né? E ele diz assim, ó, eu tenho ido à igreja por 30 anos, ele escreveu, e durante esse tempo eu ouvi uns 3.000 sermões, mas por minha vida eu não consigo lembrar de nenhum sequer deles. Assim, próximo. Assim eu penso que estou perdendo o meu tempo. E os pastores e o irmão Lenander, vou usar ele aqui, também está perdendo e desperdiçando o tempo deles, pregando sermões e dando estudos bíblicos, né? Essa carta iniciou uma grande controvérsia na coluna, Cartas ao Editor. Aqui é como se fosse postada alguma coisa nas redes sociais e gerasse polêmica e o pessoal começasse a curtir. Como o texto é muito antigo, então gerou o quê? Muita controvérsia na coluna. Aqui, se fosse nos dias de hoje, geraria muitos comentários nas redes sociais e repercutiu o assunto, né? E a carta ao editor, para prazer do editor, um chefe do jornal, que por semanas foi recebendo e publicando cartas do assunto, até que alguém escreveu este argumento. Olha só o que essa pessoa escreveu. Isso aqui foi muito interessante. E ele diz bem assim, ó, eu estou casado já há 30 anos. Eita, isso aqui é contradizendo todas aquelas coisas. E ele continua, durante esse tempo, minha esposa deve ter cozinhado umas 32.000 refeições, mas por minha vida, eu não consigo me lembrar do cardápio de nenhuma dessas 32.000 refeições. Mas de uma coisa eu sei, todas elas me nutriram e me deram a força que eu precisava para fazer o meu trabalho. Agora, e ele continua dizendo, se minha esposa não tivesse me dado essas refeições, eu estaria hoje fisicamente morto. Da mesma maneira, se eu não tivesse ido à igreja para alimentar minha fome espiritual, hoje eu estaria morto espiritualmente. Você se lembra o que o irmão Lenander pregou ontem? Qual foi o tema? Você se lembra do primeiro tema que ele falou aqui? Do segundo? Terceiro? Você pode não se lembrar nem do de ontem, mas ontem, naquele mesmo dia, no mesmo horário, te nutriu espiritualmente. Te nutriu. Então, a minha ida à igreja é o alimento diário, o alimento espiritual que devemos procurar. Pode passar? É o alimento que precisamos. Agora eu pergunto, quando foi o último culto que você assistiu, que foi pregado? Agora vamos mais longe. Quem pregou no último culto? Isso você vai lembrar. Mas vocês se lembram? Se lembra, dona Fátima? O Lenander, né? Foi ele que pregou. Tá boa. Alimentou bem. Tá bem alimentada. Aí, dona Fátima, né? Qual foi a palavra que ele pregou? Podia estar valendo aqui, talento, né? Podia estar valendo talento, hein? Qual foi o tema de ontem? Valendo 200 talentos. Eu não estava, eu nem lembro. Foi sobre os livros, né? A gente pode não lembrar, mas ontem eu fui nutrido. Você se nutriu espiritualmente. Pode passar, Valéria? Às vezes a gente não lembra no dia seguinte. É coisa do ser humano mesmo. Mas você precisava estar aqui ontem. Você precisa estar aqui hoje. É importante a gente nutrir espiritualmente. Pode passar? Esse aqui foi um dos sermões que foi passado, na época que eu passei esse tema, e a irmã Socorro pregou. Volta um pouquinho, Valéria. Quando eu preguei essa mensagem aqui, a irmã Socorro tinha pregado uma noite anterior, o milagre do azeite com a irmã Maria do Socorro. Poucos se lembraram que a irmã tinha pregado.
Mas no dia que vieram, eles se nutriram espiritualmente desse dia, só não lembrou no próximo culto. Pode passar? Não me lembro de tudo que foi dito, mas sei que naquele momento a palavra falou comigo e me nutriu para aquele dia. Mas futuramente a falta dessa palavra nutriente, eu estaria desnutrido e com minha fé cada dia mais fraca. Isso aqui é muito interessante, porque quando a gente deixa de vir à igreja, quando a gente deixa de participar, buscar as coisas espirituais, quando deixamos de fazer essas coisas, o intuito e a falta disso é o quê? Nós nos afastar cada vez mais. E cada vez mais ficar com fome. A fome espiritual. Por isso que você tem que ter na sua vida 7 motivos para estar vindo à igreja. 7 motivos. Quando a antiga fé desaparece e o entusiasmo pelo evangelho é extinto, não é surpresa que as pessoas busquem outras coisas que lhes tragam satisfação. O quê? Na falta de pão, se alimentam com cinzas. Que nutriente tem cinzas para a nossa vida? Exemplo, na falta da palavra de Deus nas nossas vidas, procuramos coisas fúteis, redes sociais, plataforma de streams, Netflix, Disney, Prime Video e outros mais por aí. Às vezes num horário de culto sagrado, às vezes estamos em lugares aleatórios que não condiz. Às vezes procuramos coisas em momentos que é para nos nutrir, mas estamos nos alimentando de cinzas, rejeitando o caminho do Senhor, e a gente segue cegamente pelo caminho da tolice. Charles Spurgeon, ele trouxe essa mensagem, ele trouxe essa reflexão, para nós nos refletir, que às vezes vamos atrás de coisas que não nos alimenta, é cinza, e não nos alimenta. Vai passando, Valério? São as coisas que a gente procura, os nossos filhos vai se alimentando disso. Mais, Valério, pode ir passando até passar essa parte. Netflix, novelas, né? Hoje a gente entra nos canais de streaming, tem lá seleção de novela. Isso é cinzas para a nossa vida. Isso não nos alimenta, faz com que a gente tire o foco do verdadeiro objetivo, que é a palavra de Deus, que é a nossa salvação espiritual. Aprendemos tantas coisas aqui nesses dias todos, tanta coisa aprendemos. Não é possível que vamos nos alimentar ainda de coisas que não têm nutriente espiritual para a nossa vida. A grande maioria das pessoas que frequentam um restaurante se alimentam todos os dias naquele local. E quando encontram um tomate azedo ou um bicho no alface, elas simplesmente largam o restaurante e saem falando mal do local. E acabam esquecendo completamente que se alimentou ali durante dias, meses ou até anos. A maioria dessas pessoas que se desviam de Jesus colocam a culpa na igreja, porque fazem dela um restaurante, um fast food. Sai da igreja, na maioria das vezes, pelo erro de outras pessoas, e colocam a culpa em Deus, por elas terem confiado neles e não em Jesus. Esse é um dos motivos para nós, por nós, às vezes, perder a fé. Às vezes venhamos para a igreja, mas estamos preocupados com a vida alheia, com qualquer uma outra coisa, que não tem importância nenhuma, sendo que o nosso principal foco é o quê? Jesus. Jesus é o nosso principal foco, é o que precisamos, é um dos 7 motivos, e saímos falando, blá blá blá, falando mal do pastor, da igreja, de todo mundo, né? 7 motivos da prática pelos quais devemos ir à igreja. Um dos motivos, porque é uma instituição divina. E o que diz Isaías 56, 7 e 8? Vamos comparar na Bíblia
Vamos ver na Bíblia, se está batendo com os textos no telão. Quem puder ir, quem está com Bíblia. Quem achar aí, fala ok, tá? E a gente compara se está batendo com o telão, tá bom? Às vezes a tradução pode estar diferente, mas o objetivo da mensagem é o mesmo. Não sou tão bom quanto o Lenander, mas vamos ver o que a palavra de Deus fala ao nosso coração. Então vamos lá. Em Isaías 56, 7 e 8, o primeiro motivo pelo qual devemos estar e ir à igreja. Isaías 56, 7 ao 8. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel, ainda juntarei outros aos que já se lhe ajuntaram. Então o que a gente tem aqui em Isaías 56, do 7 ao 8? Que o próprio Deus vai nos trazer, vai nos motivar, vai trazer Lenanders, vai trazer a igreja, para trazer o povo de volta ao altar. É um dos motivos, vai trazer o povo, assim diz o Senhor Deus. Né? Ele que vai fazer com que a gente nos congregamos novamente e que possamos participar e nos alimentar espiritualmente. O texto está batendo aí com a Bíblia, tá? Então vamos lá, segundo. 1 Reis 8, 29. 1 Reis 29. Continuando num dos primeiros motivos pelo qual devemos ir à igreja. Primeira Reis 8, 29. Acharam aí? E diz assim: para que os teus olhos, noite e dia, estejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que teu servo fizer neste lugar. A igreja é um local instituído por Deus, é local preparado pelos servos do Senhor para adoração. Por isso que temos um dia de adoração tão especial. É um dia que dedicamos a adoração a Deus. Um dia especial, estudamos sobre esse tema. Só não lembro o dia. Alguém lembra o dia que foi? Um dia separado? O sábado, estudamos sobre esse dia. E é uma casa de adoração. O segundo motivo pelo qual devemos ir à igreja é vendo testemunho e dando testemunho. Às vezes, em maioria das vezes, não damos o testemunho que merecemos. Às vezes não achamos ele. Hebreus 10, 25. É tipo, para quem é tipo São Tomé, é preciso ver para crer. Hebreus 10, 25. Aí vocês acompanham aí para comparar se está de acordo com o texto aqui no telão, tá bom? Hebreus 10, 25 diz assim:
não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aqueles dias. A adoração e o culto a Deus coletivo na congregação é uma parte vital para a vida espiritual. Passa, Valéria, tem uma continuação aí. E diz assim ainda, ó, pode passar. Hã? Ah, tá, que atrapalhou ali a minha leitura ali. Quando testemunhamos e ouvimos um testemunho, somos fortalecidos, vendo que realmente aquilo que estudamos e lemos na Bíblia se concretiza na vida de nossos irmãos. Às vezes pedimos oração, às vezes damos testemunho. Olha só, um dos 7 motivos pelo qual devemos ir à igreja, temos um dia especial para pedidos e agradecimentos, onde damos o testemunho de uma oração que foi feita em um grupo. Aí damos o testemunho, foi recuperado da minha saúde. Fulano que estava precisando de uma oração, ela conseguiu o que ela queria. Outras pessoas se motivam com aquilo. Pode passar, Valéria. Terceiro motivo pelo qual devemos ir à igreja, aconselhando uns aos outros. Colossenses 3,13. Colossenses 3,13. Achou, Vitória? Ele diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Não é perdoar uma vez só, não. Cristo deixou bem claro, 70 vezes 7. Quantas vezes devemos perdoar? 70 vezes 7, vai dar conta aí? Quem é bom de matemática? Perguntar para uma professora. 490, é isso mesmo? É isso mesmo. Olha só quantas vezes devemos perdoar os nossos irmãos, né? Isso é o que Jesus nos orientou. Pode passar, Valéria? Quarto, orando pelos outros. Temos um grupo de oração. E esse grupo de oração, ele foi bênção no ano aqui nessa igreja. Irmãs acordavam às 5 horas da manhã para orar pelas pessoas. Segundo Tessalonicenses 1:11. E esse grupo ainda funciona, esse grupo de oração. Sempre estão pedindo oração pelas pessoas ali. É um dos motivos pelo qual eu devo ir à igreja. Às vezes a gente pensa assim, poxa, eu estou tão bem, para que agradecer a Deus? Eu não vou pedir não vou pedir oração, estou tão bem, para que eu vou pedir oração? Mas na verdade, esse é um dos momentos que você agradece a Cristo e pede oração pelos que estão precisando de oração. Às vezes não é comigo, mas o meu vizinho, o meu parente, sempre tem alguém precisando. E acompanha na sua Bíblia. Segundo Tessalonicenses 1:11. Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. Paulo nos mostra que a vida de oração para todos os irmãos é muito importante para a fé cristã. A vida de oração dos irmãos é importante. Essas aqui são as nossas irmãs que esteve às 4 da manhã. Elas nem sabem que eu tirei print delas orando às 5 horas da manhã. O celular despertava, eu ia lá e tirava print. Está aí as irmãs orando, dormindo um pouco, né? Que acordar às 5 horas da manhã é difícil, mas orando pelas pessoas. Quem lembra aqui do Gutenberg? Ele já foi membro dessa igreja.
foi um dos motivos pelo qual elas estavam orando. Esse menino levou vários tiros aqui no bairro. Ele estava entre a vida e a morte. E as irmãs se reuniu pela vida dele, para orar pelo Gutenberg. Poucos se lembram, mas esse foi um dos motivos pelo qual as irmãs estavam orando. E muitos outros. Jó 42:10, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. E diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Engraçado que os amigos de Jó chegou para ele e falou: abandona esse Deus e morra. Abandona esse Deus. Jó ali, ó, todo doente, machucado, sem nada, sem família, sem casa, sem nada, jogado. Achava que ele tinha alguma maldição, tinha feito alguma coisa no passado para estar merecendo aquilo. Mas Jó orou pelos seus amigos. Na igreja devemos orar uns pelos outros e também recebermos oração por nós em um espírito fraterno de intercessão. A oração, ela é muito importante, mas não é só na igreja. Devemos vir orando já desde casa. Devemos orar em casa, chegar aqui na igreja, agradecer e continuar orando. E continuar orando. Pode passar, Valéria? Quinto motivo pelo qual devemos ir à igreja: exortando uns aos outros. Hebreus 3:13. Quero que você abra na sua Bíblia para comparar com o texto. Eu já coloquei os textos ali, mas eu quero que você compare com os textos. Exortando uns aos outros. O que é exortar, né? Para que colocar uma palavra tão difícil, né? Exortar uns aos outros. Antes, exortar-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Exortar, vai Valéria. O que significa exortar? Animar, incentivar, estimular. Olha um dos motivos pelo qual devemos estar na igreja. Animar os irmãos, os amigos, incentivá-los, estimulá-los, exortar os jovens a prosseguir sem desânimo. O que mais temos é jovens desanimados. Precisamos exortar os nossos jovens. Conversar, advertir, aconselhar. Pessoas não crentes acham que devemos ser santo e não possuir nenhum erro. As pessoas acham que nós só devemos ser crente e não possuir erro. Possuímos erros, porque somos seres humanos. Mesmo como cristãos, nem sempre vivemos de acordo com a vontade de Deus, porque somos pecadores. Precisamos uns dos outros para nos ajudar a corrigir nossas deficiências e limitações para amadurecermos na fé. Portanto, se há irmãos na fé, eles poderão ajudá-lo na caminhada e você na deles. É todo mundo junto. Ninguém solta a mão de ninguém. É juntos, em oração, em testemunho, em louvor, juntos. Sexto motivo, ajudando os uns aos outros na fé. Hebreus 10:24. Hebreus 10:24. Você procura na Bíblia, acha e a gente lê aqui no telão. Tá bom? Para comparar se os textos estão batendo com a sua Bíblia. Hebreus 10:24. Ajudando uns aos outros na fé. E consideramos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Todos nós temos que ficar em comunhão com nossos irmãos na igreja, pois através desses irmãos podemos nos manter firmes, mas lembrando que sempre o foco é Jesus. De fato,
que a igreja existe uma organização que pode ajudar cada irmão que seja mais necessitado. Aperta mais uma vez, Valéria, vai passar rapidinho. Olha lá, muitos irmãos se compadecem da necessidade do próximo e podem ser usados por Deus para abençoar nossas vidas de alguma maneira, sendo espiritual ou material. Um desses motivos é quando dizimamos e ofertamos na igreja, no altar de Deus. O nosso dinheiro pode ajudar outras famílias e a manter a casa de Deus funcionando e dar oportunidade de outros novos irmãos serem ministrados. Olha que bênção. Então, pode passar, Valéria? Então, é isso. Nós precisamos animar os nossos irmãos. Precisamos ajudar. E o sétimo motivo, que está em Romanos, ouvir e ser ministrados. Romanos 10, 17. Você procura na sua Bíblia aí, a gente compara no telão. Romanos 10, 17. O nosso último motivo pelo qual eu devo vir à igreja em todos os momentos de culto. Tanto nesse final de ano de 2025, como no início do ano de 2026, precisamos continuar a nossa caminhada cristã, continuar aprendendo, nutrindo a cada dia, nutrição espiritual, estar com Cristo todos os dias, agradecer, dar testemunho, orar um pelos outros, não só quando estamos ruins, é estar sempre com Cristo. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Devemos ouvir mais pregações e examinar cada pregação. Assim, cada palavra que ouvimos na igreja, devemos anotar pelo menos os versículos. Você está anotando os versículos e comparando na sua casa? Tá? Para que possamos ler atentamente e aprender a usar as pregações em nossa caminhada diária. Assim podemos colocar em prática e nos manter alimentados. Quando eu era mais jovem, quando eu era criança, né? Eu continuo sendo jovem. Quando eu era criança, dos motivos que eu prestava muita atenção em sermão, era os testemunhos. Quando o pastor vinha com um testemunho, eu ficava focado e prestava atenção. Aquilo ficava na minha mente que eu não esquecia. Eu não esquecia. E o sermão era lembrado por causa daquele testemunho. Testemunho de vida. Era lembrado. Passa, Valéria. A nossa conclusão, ela diz assim, ó: cada pregação ministrada que ouvimos, vamos absorvendo mais da palavra de Deus. É o que está